Grilhões Partidos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Abre aspas. Quando diz: Ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que, antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Fecha aspas, Evangelho, capítulo 10, item 8. 24. Dia novo de luz. Josefa despertou após o sonho ditoso. Recordava-se com surpreendente nitidez da ocorrência espiritual. Aproximou-se da janela e, através das persianas quebradas, recebeu o influxo do dia de sol em convite irrecusável à vida. Lá fora estuavam a luz, os arvoredos, a movimentação do dia em começo. Voltou-se para trás. O quarto exíguo, nauseante, sombrio e abafado, amargurou-a mais do que noutras vezes. Sob as vibrações que aurira há pouco, foi acometida de súbito pavor pelo recinto, por si mesma e, qual se encontrasse eletrizada por uma decisão superior, reuniu os escassos pertences em surrada valise, saindo apressadamente. Tremia como varas verdes. As pernas negaram-se, no entanto, ao avanço. Um terror dominou-a. Temia o desforço dos comparsas de ilusão. É verdade que não devia coisa alguma à casa em que se hospedava na enxerga imunda, pensou. Sentiu-se desvairar. Antes de vencer os laços da escadaria velha que a separava da portaria da liberdade. A cabeça rodopiou e os comensais desencarnados da vampirização sexual tentaram agredi-la. Bezerra e nós, que aguardávamos sua decisão, porquanto o livre-arbítrio é país sagrado de propriedade particular, vimo-la no claro escuro do momento importante da sua existência planetária. Ruína ou vitória oscilavam naquele momento. Cercada pelos malfeitores que acolitava e escolhera por vontade própria, atônita, recordou-se do sonho novamente. Então começou a orar, apoiando-se agitada ao portal. A prece ansiosa e confiante envolveu-a em vibrações diferentes. Apelava, comovida, necessitada. Como nenhum pedido aos céus se demora sem resposta, o benfeitor aproximou-se, expulsou os parasitas espirituais, concentrou-se e falou-lhe enérgico. Vem, Jesus está aguardando por ti. Vem, agora ou só muito tarde. Ela não registrou o chamado com os ouvidos carnais. Na acústica da alma, porém, a voz vigorosa dava-lhe forças. Valei-me, Mãe Santíssima, rogou com lágrimas. Socorrei-me, Senhora. Vem, filha, concitou-a incisivo e carinhoso. Saiamos daqui. Cobrando alento, Josefa começou a descer a escada que rangia aos seus pés. Ao passar pelo balcão de entrada, o vigilante indagou-lhe: Para onde vais a esta hora? Embora, adeus. Acelerou o passo, tomou o primeiro coletivo e rumou para o lar materno. Dona Abigail despertara também muito cedo, embora não recordasse dos pormenores, tinha em mente o sonho agradável. Antes das 7 horas, foi surpreendida pela presença de Josefa, que lhe rogava proteção.
A genitora, supondo tratar-se de algum delito que a filha houvera praticado, afligiu-se a princípio. Depois que esta lhe narrou o sonho, o de quanto recordava e a decisão que a visitava, acalmou-se. Não posso ficar aqui, mamãe, exclamou. Virão buscar-me. Não podemos libertar-nos assim tão facilmente. Não somos pessoas ali, somos coisas, objetos de uso. Que fazer, mamãe? Socorra-me, tenho medo. Calma, filha, buscou tranquilizá-la a genitora. Tomemos café e conversemos. Afortunadamente, há muito que conversar. Deus existe, minha menina, e Ele nos irá ajudar. Alegre e nervosa, a senhora preparou de jejum, enquanto Josefa a acompanhava inquieta. À mesa, a mãe narrou sucintamente, com a clareza possível, a visita do coronel Santa Maria, seu desejo de ajudá-las, suas esperanças. E ele sabe o que sou? Indagou a filha apreensiva. Claro, eu mesma falhei-lhe, respondeu a mãe. Não ficou surpreso ou chocado sequer. Creio que já o sabia. Quando voltará? À noite. Não poderei ficar aqui até à noite. Não poderemos. Eles virão buscar-me e a agredirão. Iremos então ao hotel e eu o chamarei. Antes passaremos no lar do irmão Teófilo, o presidente do centro, a fim de ouvi-lo e lhe pediremos ajuda. Boa ideia. Ele é um homem experiente e bom. Poderá ajudar-nos, orientar-nos. Tudo isso é tão repentino. A visita desse senhor, o sonho, sem que eu soubesse de nada. Mamãe, há mesmo espíritos? Os mortos voltam? Se há, minha filha. Você pode crer que a vida se acaba para sempre? Parece-lhe possível que sejamos apenas um corpo? Não. Perguntei, não sei porquê. Adiantemo-nos. Hoje será um longo dia. É domingo, o que nos facilita. Aguarde-me lá embaixo, na rua, a fim de que os vizinhos não a vejam. Irei dar alguma instrução ao lado para o caso de me procurarem. Melhor prevenir. A senhora suscitou a bondade de uma amiga que informasse a quem viesse procurá-la que só voltaria no dia imediato. Pretendia viajar. Seguiram incontinente na direção do lar de Teófilo. De nossa parte, com o mentor, acompanhamos a senhora Ventura e a filha, encorajando-as com pensamentos edificantes e otimistas. O irmão Teófilo recebeu-as eufórico, conduzindo-as à conversação em sala reservada do domicílio. Era um homem septuagenário, cuja vida se transformara em viva lição de fé e amor. Os sofredores nele encontravam um irmão abnegado. Encarregado de parte da administração da casa espírita, seu exemplo constituía sua força. Dona Abigail pormenorizou-lhe toda a ocorrência desde a véspera, auxiliada pela filha, na parte a esta referente. O generoso velhinho escutou-as, enxugou os olhos e, depois de refletir, aconselhou-as paternal. Fiquem-se aqui. Irei eu ao hotel a convidar o senhor coronel a que venha à nossa casa. Desde que se trata de um confrade nosso, será recebido como irmão em nosso lar e, como irmão, nos revelará as faltas. Aqui, com calma, conversaremos, acertando os planos para o futuro sob a inspiração dos nossos guias espirituais e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hotel não é lugar para determinados assuntos. Sem permitir contestação, arrumou-se, deixou-a sob a assistência da esposa e dirigiu-se ao hotel. Encontrou o coronel Santa Maria, que se dispunha a sair, pensando preencher as horas com um passeio pela orla marítima da cidade. Identificando-se e antecipando os motivos que ali o conduziam,
Seu alvitre foi muito bem aceito pelo militar que o seguiu entusiasmado. O reencontro do coronel com Dona Abigail foi muito fraterno. A jovem Josefa, embora desfeita com o semblante cansado, traía irradiante simpatia, apesar do ar de constrangimento que lhe transparecia nas atitudes. Inteirado de toda a ocorrência e louvando o acontecimento, o pai de Esther rogou licença para ser objetivo, sem mais necessidade de rodeios. Vim a Salvador, disse-o de uma vez, pensando em levá-las comigo. Disponho de recurso suficiente para todos nós, no que minha esposa está completamente concorde. Agora percebo que o mundo espiritual nos ajuda em face da resolução de Josefa, que se deve prevenir à distância a fim de livrar-se de vinditas. Providenciaremos a viagem imediatamente, podendo seguir amanhã ou depois. Dona Abigail confiaria a casa ao nosso senhor Teófilo. Se não se sentirem felizes no meu lar, poderão residir noutro a minhas expensas ou retornar mais tarde, quando a sanha dos exploradores de Josefa estiver passada. Enquanto isso, submetê-la-emos a conveniente tratamento de saúde. Parece-me um plano bendito, concordou o irmão Teófilo, programado pelos espíritos excelsos. Não devem perder a oportunidade. Dona Abigail olhou a filha, demorada, silenciosamente, como a dizer que tudo faria pela sua felicidade. É a minha chance, mamãe, concordou a jovem. Agora ou nunca. Estou muito cansada e mesmo apavorada. Receio destruir-me. Ajudai-nos, Senhor. Ficou ali mesmo estabelecido que Dona Abigail retiraria do lar apenas o indispensável, confiando os parcos pertences e a casa humílima ao irmão Teófilo, que lá colocaria algum de seus necessitados, a fim de preservá-la enquanto ela se demorasse fora. Dispôs-se a acompanhar a senhora até o antigo lar, a fim de poupá-la de alguma cilada, ao tempo em que o coronel providenciava as passagens aéreas para daí a 2 dias, tempo suficiente para as providências que a senhora deveria tomar. À noite daquele mesmo domingo, a servidora doméstica que trabalhava vez por outra foi despedir-se dos antigos patrões e acenar adeuses a alguns poucos amigos, sem, no entanto, informá-los para onde se trasladava. Simultaneamente, o irmão Teófilo colocou a residência às ordens da mãe e da filha, em cujo período aplicaria passes em Josefa, iniciando pela técnica fluidoterápica o tratamento desobsessivo e a sua reeducação moral à luz do Evangelho. Não foi sem lágrimas que Dona Abigail tomou essas providências. Rompia com o passado próximo, como se estivesse preparando para a desencarnação, mediante cuja intervenção o espírito é obrigado a deixar tudo o que constitui fardo material na retaguarda. No aeroporto, osculou a destra do seu orientador espiritual emocionada e, com o novo benfeitor e a filha lacrimosa, rumou preocupada para um novo dia na atual existência. Informada por telegrama do esposo, Dona Margarida foi aguardar o querido companheiro no aeroporto ao entardecer e receber os novos membros que pretendiam incorporar a família. As saudações foram amistosas, espontâneas. Embora a condição humilde e, quiçá por isso mesmo, Dona Abigail causou profunda, agradável impressão na dama gentil que, a seu turno, despertou reminiscências antigas na cansada genitora de Josefa. A moça, compreensivelmente retraída, talvez em face das emoções novas e das perspectivas do futuro, apresentava-se abatida, encabulada. Rumaram para o lar, que a surpreendeu,
graças à diferença expressiva entre o antigo e o novo domicílio. A primeira noite transcorreu calma, concitando os viajantes emocionados ao justo repouso. Na imediata, compareceram ao Centro Espírita Francisco de Assis, participando dos serviços doutrinários e travando contatos com a equipe amiga encarregada do socorro a Esther. A simpática senhora a todos cativou. Josefa, porém, sentia-se perturbada. Não somente as circunstâncias novas afligiam-na, como também os perseguidores desencarnados que se lhe vinculavam pelos hábitos perniciosos perturbavam-na atrozmente, exaurindo-lhe as energias vitais que vampirizavam. Às despedidas, o médium Joel sugeriu, por inspiração de Bezerra, que ambas fossem trazidas ao serviço especial de desobsessão. Outro sim, o benfeitor recordou que Josefa devia submeter-se a cuidadoso tratamento médico, a fim de reequilibrar o organismo debilitado, sendo conveniente mesmo interná-la na casa de saúde em que Esther se encontrava para cuidadosa assistência, objetivando sua adaptação emocional, psicológica e social. O coronel Santamaria aceitou os alvitres com justificada alegria, prontificando-se executá-los após discuti-los com a mãezinha da jovem e com ela mesma. De retorno ao lar, enquanto se serviam de lanche frugal, apresentou às hóspedes as sugestões do instrutor, aceitas com júbilo sem qualquer dificuldade. Assolada pelas mentes perturbadoras, Josefa permaneceu inquieta, atormentada naquela noite, recorrendo a dona Abigail, que a assistiu com orações lenificadoras, animando-a em relação ao futuro. As decisões felizes exigem o contributo de muitas dores, a fim de se tornarem atividade sadia, comportamento superior. O desejo veemente é apenas o passo inicial da reabilitação. A jornada, porém, do vale à altura é lenta, acidentada, até que a visão dos cimos coroe de alegrias, luz e belezas a vastidão das sombras donde se provém. As duas familiares de Matias estavam lutando pela ascensão e isso lhes facultava receber mais direta ajuda do alto. Dona Margarida, mediante o compromisso de acompanhar Esther em tratamento sonoterápico, passou as horas diurnas ao seu lado. Josefa foi encaminhada ao Dr. Bittencourt, que a examinou com carinho paternal, solicitando diversos exames complementares com que se armaria de informações precisas para a competente terapêutica, tomando dados para o cuidadoso prontuário. Josefa explicou os tormentosos caminhos transitados desde há 4 anos atrás, dispondo-se a ajudar o médico na própria recuperação. Deveria retornar depois dos resultados para iniciar a cuidadosa assistência. Receitou-lhe de imediato medicamentos para acalmá-la e fortificar o organismo depauperado. A lealdade da conversação e a firmeza de propósitos da moça sensibilizaram-no, encorajando-o a aceitar a responsabilidade do tratamento. À hora regulamentar, na noite seguinte, todos os membros sinceramente jubilosos pela colheita dos resultados eficazes se cumprimentaram otimistas no santuário espírito que os acolhia. Dando curso normal à sessão, o coronel Sobreira, como de costume, abriu os trabalhos e foi ouvida a instrução preliminar através de Rosângela. No nosso plano de atividades, conduzimos Matias, que se demorava sob a caridosa assistência dos enfermeiros prestimosos. Convenientemente desperto, o mentor elucidou-o quanto ao ocorrido naqueles dias,
e narrou-lhe que a genitora e irmã se encontravam presentes, auspiciando-lhe falar a ambas. Advertiu-o, porém, quanto ao conteúdo da mensagem e à alta significação daquele momento em sua trajetória espiritual. O ex-pracinha, surpreendido pela evidência dos fatos e a nobreza de propósitos do antigo desafeto, prorrompeu em comovida súplica. Ajudai-me, anjo bom, temo não saber como ou o que fazer. Sou apenas teu irmão, insistiu o benfeitor sempre sereno. Estarei a seu lado. Controla a emoção, pensando na grandeza do momento, e Ele, o Senhor de nossas vidas, a cuja proteção estamos recorrendo, nos concederá os indispensáveis recursos para o êxito do cometimento. Em transe profundo, o médium Joel recebeu Matias com a alegria de irmão que exultava ante o seu sucesso. Lágrimas nascidas nas fontes do arrependimento sincero transbordavam da emotividade do espírito pelos olhos do intermediário. A face, amenizada pelas perspectivas de felicidade, moldava no médium a renovação da entidade. Mamãe, querida mãezinha, foram suas palavras iniciais, o tom de voz embargada, a vibração de amor e sofrimento davam-nos a paisagem feliz do conceito evangélico, abre aspas, há mais júbilo no céu quando um pecador se arrepende, fecha aspas. Dirigido pelo venerável mentor, o filho atônito falou à mãe saudosa, concitando a irmã enganada à vida nova. Recordou cenas da infância, descuidos inocentes da juventude, evocações inesquecidas. Riu, chorou, vivendo um momento precioso, auspiciado pela misericórdia do Supremo Pai, que nos rege os destinos. A mãezinha quanto a irmã ouviram-no comovidas e felizes, seguras da legitimidade do encontro indefinível. Também ele procuraria a rota da regeneração, prosseguiu, na esperança de um dia encontrar a paz e poder ser útil. Abre aspas. Jamais me esquecerei, Senhor, arrematou honestamente, do que foi feito pelas minhas amadas familiares. Perdoai-me pelo quanto fiz sofrer a vossa esposa e filha, que Esther também me possa perdoar. Sou o filho pródigo, suplicando indulgência antes que perdão. Mercê de Deus, irei tentar a própria elevação, a fim de reparar-vos os males infligidos e as dores que vos impus. Dizem-me que me irei daqui, qual estudante sequioso de saber, de modo a voltar um dia com os celeiros de amor enriquecidos de bênçãos. Orai por mim, Deus vos pague em paz a paz que me proporcionastes. Abençoe-me, mamãe. Coragem e fé, Josefa. A vida é o que dela fazemos. Teu irmão vive e não te esquece. Até breve. Fecha aspas. Ao desligar-se do médium, tínhamos a vitória da caridade no seu dossel de paz, construindo vidas em harmonia na direção de Deus. Os cônjuges Santa Maria se deram as mãos ternamente, enquanto, dominados por inaudita gratidão, louvavam o Senhor. Nesse momento, o instrutor tomou a instrumentação psicofônica de Joel. Após tecer considerações edificantes sobre o arrependimento honesto como condição primeira para a reabilitação, estimulou os irmãos encarnados ao prosseguimento das tarefas de enobrecimento, lutas e sacrifícios, conclamando a constante vigilância. O, entre aspas, caso Esther Matias estava concluído.
Os recursos da medicina ao lado da jovem, por alguns dias mais, e a assistência de passes completariam o seu restabelecimento. O conhecimento e exercício da mediunidade na salutar vivência espírita contribuiriam para que a jovem ex-obsidiada se integrasse nas hostes abençoadas do Espiritismo e na comunidade social, na qual seria chamada a cooperar ativa arduamente. Josefa poderia participar das reuniões mediúnicas normais da casa, onde suas faculdades medianímicas receberiam carinhoso tratamento, eficiente orientação. Sua problemática obsessiva paulatinamente se regularizaria, mediante o esforço de autoiluminação e de devotamento ao bem. O amanhã, prosseguiu o otimista, é o nosso dia de colher. Semeemos hoje as férteis messes de esperança em flores de bondade. Aqueles trabalhos especiais estavam concluídos. O momento era de oração e reconhecimento. Os dois mundos confraternizavam. Os irmãos Melquíades, Ângelo, os auxiliares e benfeitores espirituais dos presentes, Petitinga e Isidro, Matias e alguns sofredores que receberam também ajuda, ouvimos pelo médium Joel a prece de encerramento, enquanto os encarnados, vibrando em uníssono, formavam a corrente da plena sintonia. A palavra do augusto orientador, que postara de pé o médium, nimbado por claridade incomparável, soou em oração. Abre aspas. Divino benfeitor, a terra, agradecida ao arado, se reverdece, abrindo-se em flores e frutos. A nuvem abençoa o solo com chuva fertilizante, agradecendo às nascentes donde proveio. A ave, cantando, agradece o novo dia que surge. O grão triturado, em louvor à mó que o despedaça, agradece à vida, transformado em pão. A semente esmagada agradece ao solo gentil, repetindo a matriz que se estiola. A vida canta louvores nas 1000 vozes da natureza, agradecendo a nosso Pai todas as sublimes concessões do seu amor. Teus discípulos incipientes e temerosos que sabemos ser, tocados pelo amor que de ti dimana, agradecemos também a honra imerecida de servir-te na pessoa do nosso próximo do caminho redentor. Concede-nos o favor de prosseguirmos incessantemente contigo, porque se não te tivermos, para onde ou para quem nos dirigiremos, pois somente em ti encontramos o caminho, a verdade e a vida. Esperança nossa, recebe nossa gratidão e apiada-te de nós. Fecha aspas. Quando concluiu, embargado pelas superiores emoções do espírito, choviam miríades de corpúsculos luminosos sobre todos, penetrando-nos e transfundindo-nos valor, abnegação e fidelidade a Jesus. A sala se transformara numa via láctea coruscante. O amor vencera o ódio, a caridade conquistara as vidas e resgatara os destinos. Em breves palavras, o coronel Sobreira encerrou a sessão. Amanhã começava um dia novo de luz, convocando-nos aos deveres da retidão e do bem.